Fala pessoal, beleza? Aqui Josias Sodré e nesse vídeo nós vamos fazer um negócio muito especial. Estou preparando aqui com a nossa equipe aqui, pessoal que a gente trabalha junto. Nós vamos fazer uma brincadeira de perguntas e respostas sobre restauração de carro. Eu vou pegar esse carro aqui, tá? É mais um dos nossos projetos. Pessoal, eu tenho vários projetos. Restauração de carro é uma coisa bem complicada porque não pode ser correndo, tem que ser devagar. E aí as pessoas me chamam, Josias, restaura esse carro para mim, Josias, faz esse carro para mim, e eu vou fazendo, mas vou fazendo devagarzinho. Então eu tenho já alguns projetos de Opala, esse aqui é um deles, tá? Esse Opala 4 portas aqui, eu não sei exatamente o ano dele, acho que é 78, por aí, e nós vamos fazer essa pintura. Eu peguei ele quase na metade do caminho, porque não são muitos profissionais que fazem restauração, porque restauração de carro é uma coisa muito melindrosa, né? Você tem que dedicar mais tempo a isso, você tem que trabalhar com mais tranquilidade, não é como fazer um carro de passeio. Deixa eu dar por falar em passeio, vamos dar um passeio aqui por ele. Ó, esse carro já é a terceira vez que ele vai ser aplicado o primer, que ele foi aplicado o primer, né? Porque eu tive que acertar muita coisa de funilaria nele, tive que dar outras massas, tive que acertar muito os vincos, tá vendo, ó? Esse lado aqui, ó, ainda tem esse primer para lixar, mas observem bem, pessoal, olha os vincos desse carro como estão perfeitos, totalmente retos. E é isso que chama muita atenção em carro antigo. Os vincos, eles precisam estar realmente como saíram de fábrica. Tá? Não muito vincado, daqueles que você passa a mão e pode até cortar o dedo, mas na medida certa. Então isso a gente vem buscando aperfeiçoar a cada carro que a gente faz. Beleza? Então nós vamos agora começar a nossa brincadeira de perguntas e respostas, tá? O pessoal já está selecionado aqui, tá? Galera que a gente trabalha junto. Eu estou numa oficina aqui de um amigo nosso e eles vão fazer algumas perguntas para nós. Então o Eduardo ele vai fazer uma pergunta aqui sobre restauração de carro, a gente vai responder. Vamos lá, umas 3, 4 perguntinhas para a gente iniciar a nossa, só para aquecer, vamos lá. Professor, eu estive observando alguns vídeos que eu tenho assistido sobre restauração, porque eu gosto muito do trabalho de restauração. Uhum. E assim, em relação ao conteúdo de quinas, por exemplo, eu observei que em alguns vídeos eles desmontam o carro, tiram as peças, capô, portas, enfim. O senhor acha, no seu ponto de vista, pela sua experiência, que isso é prejudicial no resultado final, com o cliente e tal? Tipo, se remover as peças e depois, como vai ficar o alinhamento de quinas, quadramento de peças? Ok, boa pergunta. Isso é uma pergunta recorrente, o pessoal me pergunta muito, mas Josias, as quinas vão ficar legal, os vincos vão ficar legal? Então, quando eu começo a restaurar um carro, primeira coisa que a gente vai olhar, depois que ele já está, né, na parte de pintura, é o alinhamento. Beleza. Como que eu vou fazer para esse alinhamento, para eu não perder esse alinhamento? Eu costumo travar as portas com um pinguinho de solda. Pronto, tá travado, tá alinhada, travada, belezinha, todas as portas. Esse aqui é um caso diferente, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Mas o ideal é que se der um pinguinho de solda aqui, trave as portas. Travou o alinhamento, você não vai mais perder. Você vai fazer o seu preparamento com massas e primers do jeito que precisa ser feito, sem perder 1 milímetro desse alinhamento. Quando você faz um carro, por exemplo, esse que eu peguei, que já é carro que já veio mexido, ele não foi feito essa técnica, né, de travar com a solda, e foi feito separado. Então, geralmente fica alguma coisinha lá não muito satisfatória no alinhamento. Por exemplo, aqui assim, ó, fica um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Às vezes fica muita massa aqui, ó, e a gente tem que trabalhar isso aí lá na preparação, lá no começo, no primeiro primer, na primeira massa. Então é isso, esse aí talvez eu tenha conseguido explicar mais ou menos aí a sua pergunta. Aí o Cleiton, ele vai fazer uma outra pergunta para nós também. Professor, queria tirar uma dúvida da seguinte forma. Queria saber se a mesma tinta usada nos carros antigos são usadas nos carros atuais. Ok, bom, antigamente, lá no começo dessas histórias todas, existia tinta sintético e nitrocelulose, né? A tinta nitrocelulose e a sintética
são tintas à base de solvente, elas não são catalisadas. Tanto que tinha um problema danado antigamente, quando estava chovendo não podia pintar, se tivesse frio não podia pintar, porque eram tintas que secavam naturalmente, né? O solvente evaporava e a tinta secava, basicamente isso. Hoje já tem tinta catalisada. Se eu quero pintar um carro, por exemplo, que é PU, que é sintético, e eu quero pintar hoje com uma tinta normal, uma tinta, um PU ou um poliéster, eu posso? Posso. Porém, eu posso fazer de duas maneiras. Se eu for pegar um carro que é, por exemplo, sintético e aplicar um PU em cima, talvez eu não tenha tanto problema. O negócio é que a base é muito fraca. O sintético ele tem uma base muito fraca. Quando a tinta mais moderna, né, no caso o PU ou o poliéster, bater em cima, a base ela não vai aguentar, ela vai se mexer, porque o solvente vai lá embaixo e vai mexer com ela. Então você vai ter uma base fraca e uma tinta muito boa em cima, muito forte em cima. Então pode acontecer alguns probleminhas, como arrepiamento, por exemplo, pode dar algumas bolhas e tal. Então o ideal é que você tire toda a tinta do carro, né, faça o decapamento com removedor pastoso ou de forma mecânica, né, com soprador térmico, do jeito que você achar melhor, mas tem que decapar, tem que ir embaixo para começar tudo de novo e você poder entrar com uma tinta mais moderna em cima, tá bom? Então o Eduardo vai fazer mais uma perguntinha. Vamos lá, Eduardo. Professor, outra coisa que eu tive observando nesse vídeo que eu tenho assistido, sobre restauração. Existe restauração diferente, específica? O senhor pode me dizer assim, existe diversificações de restauração ou restauração é padrão? Restauração é restauração. Restauração você tem que desmontar o carro todo, fazer embaixo, fazer em cima, refazer peças que às vezes não existem no mercado. Né? Esse carro aqui, por exemplo, é um carro que tá com as rodas, mas ele está todo desmontado. A gente não tem agora a estrutura para mostrar para vocês a estrutura montada daquelas churrasqueiras que vira o carro para lá, vira para cá. A gente não está com ela agora montada aqui. Mas depois a gente vira esse carro, vira para lá, vira para cá, porque tem diferença, né? Tem a restauração e tem uma boa reforma. Muitos carros que eu fiz não foram restauração, foram boas reformas. Outros sim, realmente eu restaurei o carro. Eu virei ele de ponta cabeça, fiz o fundo, fiz tudo e tal. Esse carro aqui, ele foi feito. Só que depois a gente precisou tirar ele da churrasqueira e vou colocar ele no chão, porque nem tudo você vai conseguir fazer na churrasqueira não. Entendeu? Então, são dois tipos de trabalho. Uma boa reforma e uma restauração, é diferente. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que por hoje tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma última perguntinha, então, pra gente finalizar. O Cleiton vai fazer uma pergunta que ele tá bem curioso. Eu também tô doido para responder essa pergunta dele, que é bem recorrente. Vamos lá. Professor, eu tenho uma dúvida em questão de funilaria, né? Certo. Queria saber se tinha como fazer uma funilaria minuciosa para não ir muita massa na hora da restauração? Beleza. Pessoal, é o seguinte, eu gosto dessa pergunta porque eu gosto de responder essa pergunta de uma forma que alguém um dia me respondeu, eu tinha essa curiosidade também. Então, o que acontece? Eu comparo muito a lata com o plástico. Vamos fazer essa comparação. Você pega uma garrafa PET agora, amassa ela todinha, amassa bem e solta. O que acontece? Ela volta para o seu estado natural. Ela é um plástico, ela continua sendo um plástico normal. A lata não, a lata é bem diferente disso. Uma lata, depois que ela é amassada, ela nunca mais volta a seu estado normal. Ela sempre vai ser uma lata amassada. Aí eu comparo com um osso quebrado. Quando você tinha 6 anos de idade, que você fraturou o braço, quebrou o braço, se você, por exemplo, hoje tem 30 ou 50 anos, ou 40, quanto for a sua idade, se você for tirar um raio-x, você vai ver que aquele osso está lá, é um osso quebrado. Ele nunca mais vai ser um osso normal. Assim é a chapa. A chapa, depois que você amassou, já era. Ela é uma chapa amassada, a não ser que você troque a peça. Toda funilaria, ela vai precisar de massa. Porque, mesmo que seja mais minuciosa, aquele lanterneiro, aquele funileiro que caprichoso ao máximo do extremo, vai precisar de dar uma massinha. Às vezes, não precisa dar uma massa, dá um primer, mas você vai dar um primer
com uma espessura um pouco maior para poder cobrir. Então, ela continua lá, os amassadinhos, mini amassadinhos estão lá. Por isso que toda funilaria precisa de massa. Agora, existem técnicas específicas para você não ter que dar aquela massa muito grossa, né? A gente tem algumas ferramentas, para o vídeo não ficar muito grande eu vou nem mostrar, mas a gente tem ferramentas específicas que a gente usa para poder dar uma massa bem mais fina, para a gente não poder ficar lixando depois também, se matando naquele monte de massa grossa no carro sem necessidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para entender nessa resposta. Se você não entendeu, volta o vídeo, assiste mais vezes, tá? Pessoal, eu quero fazer isso aqui de uma forma ao vivo, né? Eu quero estar ao vivo ali respondendo perguntas e tal. Nós vamos fazer uma live. Eu quero comunicar isso para vocês mais adiante, marcando o dia, a hora, tudo direitinho. Para todas as dúvidas que você tiver, você tirar aqui com a gente, tá bom? E eu quero aproveitar também para dizer para vocês a respeito do nosso canal no Telegram, tá, que a gente tem lá. Nós temos também os nossos links do curso de pintura automotiva online, que tá bombando também, você pode ir lá, tem bastante coisa lá, você vai ser bem impactado lá com o curso, porque é muito bacana, tá bom? E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Se você não for inscrito, se inscreve no nosso canal. E é isso aí, tamo junto, até mais, tchau!